Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 157 Açocismo e reuniões. Depois de dar uma olhada na lista, de repente ocorreu a Quelote e ele disse, desculpe, deixe-me ler para você. Fang Xingjian balançou a cabeça e perguntou, existe açocismo? Aço sísmico? Quelote pensou um pouco. Agora que Fang Xingjian estava cego, a defesa era definitivamente mais importante para ele do que o ataque. Fazia sentido que ele precisasse de materiais como Seismustel para fazer seus equipamentos de proteção. Assim, ele acenou com a cabeça, dizendo, de quanto você precisa? Ou podemos lhe dar equipamentos de proteção Seismustel prontos que temos também. Fang Xingjian balançou a cabeça novamente e disse, eu não preciso de equipamentos de proteção. Eu só preciso de açocismo, cerca de 100 quilos. Vocês podem me dar isso? Ele estimou que deveria ser capaz de completar sua arma de refulgência de alta frequência com cerca de 100 quilos de açocismo. 100 quilos? Quelote franziu a testa. Seismustel era algo que exigia uma quantidade enorme de esforço em vários processos, incluindo mineração, escavação, extração e fundição. 100 quilos seriam quase equivalentes ao que a guarnição ocidental seria capaz de obter em um ano. Além disso, apenas adicionando uma pequena quantidade de açocismo nas engrenagens de proteção já permitiria uma maior resistência a terremotos. Quantos conjuntos de armaduras 100 quilos de aço sísmico poderiam fazer? Quelote não conseguia pensar para que Fang Xingjian precisaria disso. No entanto, embora seus olhos estivessem cheios de dúvidas, pensando em como essa pessoa havia matado Mumukeia, Quelote assentiu e disse, se são 100 quilos de açocismo, não é problema. Poder dar-lhe estes 100 quilos de açocismo e nada mais. Você tem certeza que é isso que você quer? Fang Xingjian sorriu e assentiu. Isso mesmo. Quando vocês poderão trazê-los para mim? Quanto mais cedo, melhor. Xingjian, você não precisa se preocupar. Eu vou conseguir alguém para enviá-los dentro de 7 dias no máximo. Depois de dizer isso, Quelote de repente mudou seu tom e continuou, essa foi a recompensa e compensação dada a você pelo exército. Eu pessoalmente também sou muito grato pelas coisas que você fez pela região do Greater. Ele fez uma profunda reverência para Fang Xingjian e continuou, eu sei que é um grande golpe para um praticante de artes marciais perder o sentido da visão. Você deve aguentar firme e superar isso. Se houver alguma coisa que você precise da minha ajuda, sinta-se à vontade para me abordar a qualquer momento. Depois que Quelote saiu, Lilia finalmente não conseguiu se conter e perguntou, professor, por que você precisa de Seismustel? Na verdade, embora a guarnição ocidental seja apenas uma força local, eles têm muitos itens bons. Fang Xingjian balançou a cabeça, eu já tenho um monte de coisas. Eu ficarei bem se eu puder usar todas elas. O mais importante agora ainda são meus olhos. Dizendo isso, ele enviou sua Ether Sword Ripples e ativou a Supreme Stone Sword. A brisa de suas mãos se acelerou e se tornou uma rajada de vento violento, fazendo tombar as xícaras, pratos, mesas e cadeiras nas proximidades. Assim como um radar, à medida que os fortes ventos sopravam, cada objeto tocado pelo vento criava som, permitindo que Fang Xingjian fosse capaz de sentir fracamente a presença de vários objetos nos arredores. Ao mesmo tempo, Fang Xingjian estimou a quantidade de energia esgotada pelas ondulações da espada éter. Em sua condição atual, ele poderia realizar as ondulações da espada éter 500 vezes. Depois de liberar tantos, ele provavelmente ficaria sem energia e seria incapaz de lutar. Portanto, ele formou dedos de espada, iniciando sua prática com os dedos no lugar de uma espada real. Se for um vendaval forte, eu seria capaz de sentir aproximadamente o que está ao meu redor. Vou precisar experimentar uma leve brisa a seguir. Preciso de sentidos mais aguçados. Um senso de urgência continuou forçando Fang Xingjian a continuar. Passado o ano, Garcia veio atacar. Agora, depois de persegui-los e matá-los, ele acabou inconsciente por um mês. Faltavam agora apenas 4 meses para a seleção regional que se realizaria em meados deste ano. Se perdesse essa rodada, não teria nenhuma esperança de participar da seleção nacional no ano que vem. Para ele, que ficou com apenas 4 anos de vida, isso significaria que jamais poderia participar da seleção nacional. Ele não teria chance de se tornar um cavaleiro real e passar pela terceira transição. Isso era algo que ele não podia aceitar.
Foi porque ele queria vingança. Ele queria voltar e ficar diante da velha vovó Li Xuanghua do clã Fang e queria descobrir a verdade sobre sua mãe. Para fazer isso, ele precisaria ter os poderes que lhe permitiriam lutar contra especialistas de nível divino. Eu devo treinar meus atributos, ondas, intenção da espada e arma de refulgência, como de costume. Mas, ao mesmo tempo, devo me acostumar a sentir através do vento. Depois que isso estiver resolvido, posso encontrar uma maneira de sentir as partículas de éter. Assim como Fang Xingjian estava cultivando silenciosamente e se familiarizando com sua cegueira, em outro lugar, havia uma importante reunião sendo realizada. Tenho certeza de que todos estão cientes do problema com a seleção nacional do próximo ano e a seleção regional deste ano. As pessoas sentadas à enorme mesa de conferência eram todos os escalões mais altos da Christian Royal Academy. O diretor Jackson estava sentado à cabeceira da mesa, lendo um relatório. Há meio mês, a capital imperial anunciou uma nova política para incentivar o progresso das artes marciais do país e recompensar as pessoas que fizeram grandes contribuições para o desenvolvimento dos cavaleiros reais. Na seleção nacional do próximo ano e na seleção regional deste ano, tanto os participantes que passaram pela seleção quanto a academia que representavam também receberiam maiores recompensas. O campeão nacional receberia um conjunto de equipamento divino. Por que um conjunto de equipamento divino? Equipamentos divinos eram basicamente equipamentos de restos divinos e eram armas definitivas forjadas a partir dos cadáveres de especialistas de nível divino. Além disso, um conjunto de equipamento divino seria um conjunto completo de armadura feito de um conjunto inteiro do cadáver de um especialista de nível divino que foi então forjado junto com inúmeros outros tesouros. Haveria muitos equipamentos individuais, incluindo botas, capa, armadura e capacete, somando-se para formar um conjunto completo de equipamento divino. Um conjunto tão completo de equipamento divino foi forjado por meios engenhosos e reteve 30% dos poderes do especialista de nível divino. Isso significava que quem colocasse este conjunto de equipamentos de restos divinos seria capaz de liberar 30% dos poderes do nível divino. Quão aterrorizante foi isso! Portanto, quando a notícia se espalhou, causou uma grande comoção em todo o país. Inúmeros cavaleiros e cavaleiros outorgados entraram em ação imediatamente. Até mesmo alguns especialistas de nível divino voltaram sua atenção para isso. Foi porque os equipamentos divinos eram muito poderosos e muito preciosos e, portanto, atraíam inúmeros olhares vorazes. Em seguida foram aqueles que ficaram de segundo a 10º na seleção. Cada um deles poderia receber um conjunto de armas divinas de nível 29 superior Remains. Embora também fosse muito poderoso, quando comparado a um conjunto de equipamentos divinos, estava longe de ser comparável. Quanto às seleções regionais realizadas em cada uma das 8 regiões do Império, cada campeão regional poderia receber um conjunto de armas divinas remanescentes superiores de nível 29 feitas de um conjunto completo do cadáver de um cavaleiro outorgado. Eles receberiam 50% dos poderes de um cavaleiro conferido de nível 29. Quão louca foi essa recompensa! Além disso, mesmo aqueles que ficaram de segundo a 10º nas seleções regionais poderiam selecionar uma arma divina superior do armamento. Além disso, as academias reais representadas pelos participantes aprovados nas seleções regionais poderiam ter um orçamento aumentado a partir do ano seguinte. Da primeira à 10ª, as academias teriam um aumento orçamentário que variava de 100% a 10%, respectivamente. Isso, juntamente com o fato de que o campeão regional seria recompensado com uma técnica de killing da royalty, fez com que muitos enlouquecessem. O diretor soltou um suspiro e disse, embora eu não concorde com tais métodos, que são equivalentes a arrancar uma muda na esperança equivocada de ajudá-la a crescer, encorajando cavaleiros a avançar oferecendo tentações materiais. Eu tenho que dizer que as recompensas desta vez são muito generosas. Até eu sinto um pouco de inveja. Mas nossa competição também é intensa. O que vocês acham? Sintam-se à vontade para falar. Assim que o diretor terminou suas palavras, uma voz estridente falou, no último meio ano, nós investimos muitos recursos em favor de Fang Xingjian para nutri-lo. Nós até chegamos ao ponto de reduzir os materiais de cultivo dados aos outros campeões da província. Agora que Fang Xingjian está aleijado, alguém não deveria assumir a responsabilidade?
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 158 Dinheiro mesmo que ele tenha sido impedido de cometer suicídio, no final, ele não foi para a academia por meio ano. Além disso, mesmo depois de voltar, ele se manteve a maior parte do tempo, evitando o contato com outras pessoas. Ele não suportava aparecer diante de outras pessoas. Pensar que uma pessoa que valorizava tanto sua reputação tinha sofrido um golpe tão sério. Ele estava pensando em meios e maneiras de se vingar de Jackson. No entanto, como Jackson era muito forte, ele manteve sua intenção bem escondida e não fez nenhum movimento. No entanto, desta vez, por razões desconhecidas, ele parecia muito confiante quando olhou para Jackson. Vendo que Jackson se virou para olhar para ele, Edger sorriu e disse: "Eu disse alguma coisa errada." Para nutrir Fang Xingjian, nos últimos meses, a academia não teve problemas em sobreviver. Também muitas ervas medicinais preciosas que foram guardadas por muitos anos, mas foram todas usadas. Agora que Fang Xingjian está aleijado, diga-me, isso é uma grande perda. Além disso, a seleção regional é daqui a 4 meses. Pensar que estamos com falta de recursos de cultivo neste momento. Não importa como vejamos, isso não é desvantajoso para o futuro da academia. Isso mesmo. Fang Xingjian usou tantos recursos, mas agora acabou aleijado. É realmente muito desperdício. Esse sujeito é muito arrogante. Eu já tinha dito isso quando ele desafiou os outros campeões da prefeitura em particular, mas ele é muito indisciplinado. Quem morreria em batalha serão pessoas como ele. Veja, ele agora está aleijado. Mas você não pode dizer assim. Afinal, quem fez isso foi Kaunitz. Não foi tudo porque foi ele quem começou a causar problemas. Ele não poderia ter se mantido discreto. Anteriormente, ele matou tantos membros de gangues Zenkist. Há muitos aristocratas que estão descontentes com ele. Ouvindo as vozes das outras pessoas, Jackson soltou um suspiro e disse: "Tudo bem, é verdade que eu definitivamente tenho que assumir a responsabilidade por isso. Vou usar uma parte dos meus bens pessoais para compensar as perdas da academia. Eu ainda acho que isso não é bom." Olhando para o olhar furioso de Jackson, Edger disse sem se importar: "Afinal, você está envelhecendo. É normal fazer um julgamento errado às vezes." Embora eu seja velho, ainda não estou confuso." Jackson disse, soltando uma risada fria. "No entanto, o pequeno ativo que você possui provavelmente não será capaz de ajudar muito." Edger balançou a cabeça e disse: "Ouvi dizer que a Grenjade Academy conseguiu 500 mil ouro em patrocínio dos aristocratas. A Academia Mongol também assinou um acordo de colaboração com 17 facções marciais. Mesmo as outras, Goldensia, Bic e Violet, todas as 12 prefeituras reais da região Great Eastern, com exceção de nós, estão totalmente preparadas." Ao dizer isso, Edger conseguiu que alguém passasse materiais de referência indicando a preparação detalhada feita pelas respectivas academias, incluindo os recursos que elas possuíam. Todo mundo engasgou depois de ler isso. Edger deu de ombros e disse: "Pelo que eu sei, até a semana passada, o diretor Jackson ainda estava tentando entrar em contato com Lord Liorizon e reunindo arquivos e materiais sobre partículas de éter para Fang Xingjian." Diretor. Tendo dito isso, o tom de Edger ficou frio e ele disse solenemente: "É que você ainda não desistiu de Fang Xingjian. Ao colocar tanto foco em Fang Xingjian, onde você está colocando os outros alunos na academia?" Jackson apenas sentiu que as ações e palavras de Edger o estavam empurrando para armadilhas, colocando-o em desvantagem. No entanto, neste momento, ele não teve escolha a não ser responder honestamente: "Acredito que Fang Xingjian tem uma chance." Ele fez a transição para um herói da espada da tempestade de vento em 4 meses. Transcendeu a velocidade do som em 1 mês. Não há muitos casos de pessoas com tanto talento ao longo da história do Império. Tal pessoa tem grandes chances de sentir partículas de éter e alcançar a percepção do céu. Além disso, eu também tenho tentado entrar em contato com o Santo Horizon. Eles estão muito interessados na condição de Fang Xingjian. Enquanto Fang Xingjian puder se recuperar, nossos investimentos anteriores não serão vistos como um fracasso. Se desistirmos dele agora, todos os nossos investimentos irão pelo ralo." Edger disse furiosamente: "Então, você planeja usar toda a academia como sua aposta? Quantos recursos a mais você está planejando distribuir para ele? Para um homem cego?"
Ao longo da história do Império, já houve um homem cego que conseguiu se tornar um cavaleiro outorgado. Algum deles participou da seleção regional? Diretor, seja mais racional. O que devemos pensar agora é evitar mais perdas. Se não tivermos sequer um aluno entre os 10 primeiros, então no ano que vem, quanto seria o orçamento que nos foi dado pelo escritório regional e pelo governador, ser reduzido em? Ouvindo as perspectivas de um orçamento mais baixo, todos prestaram total atenção. Isso era algo que os afetava em áreas como salário, benefícios e materiais de cultivo mensais. Edgar continuou com grande confiança. Desta vez, o comissário de educação está muito preocupado com a próxima seleção regional e a seleção nacional do próximo ano. Ele não está muito feliz com a forma como estamos cortando uma grande parte de nossos recursos para ser dado a uma parte dos alunos talentosos. Até o comissário de educação disse isso. É verdade que essa forma de repartir os recursos é um tanto injusta com os outros alunos. O governador devia governar os cavaleiros em uma região e, naturalmente, haveria muitos líderes sob ele. O comissário de educação era um deles e era responsável pelas 12 academias reais da província na região. Quanto à única academia real regional da região do Great Eastern, ela era administrada pelo próprio governador David. Ele era tanto o diretor quanto o instrutor na academia. A Regional Royal Academy era a única academia sobre a qual o comissário de educação não tinha poder. Ouvindo as palavras de Edgar, Jackson franziu a testa e disse: "Não se preocupe, eu só vou me certificar de que Fang Xingjian receba seus merecidos direitos como campeão da prefeitura. Não vou mais fornecer uma quantidade excessiva de recursos para ele. Mas estar investindo tantos recursos em um cego tem alguma utilidade?" Na seleção regional, houve uma etapa que exigia a observação do monumento do Panteão para a compreensão das técnicas marciais. No entanto, com ele cego, como pode observar o monumento? Não há como ele participar da seleção regional. Edgar continuou: "Sugiro que cancelemos todos os recursos fornecidos a Fang Xingjian a partir de agora. Claro, estou me referindo aos recursos de cultivo. Quanto à mensalidade, continuará a mesma. Também não há necessidade de recuperar a vila. Apesar de ser cego, ele ainda tem experiência. Sugiro que o deixemos ser professor do departamento de espadas e sabres e que ele assuma a função de orientar os outros alunos, dando-lhes maior chance de lutar na seleção regional." Jackson soltou uma bufada fria e liberou sua aura explosivamente, pressionando-os contra Edgar. "Edgar, você acha que é você quem manda aqui? Você é o diretor." Edgar deu um sorriso forçado e continuou: "Eu já tive uma discussão com o pessoal da Associação Comercial de Yellowstone. Eles concordaram em patrocinar a academia com 100 mil ouros, mas com uma condição, que é eu tenho total controle sobre como essa quantia de dinheiro é usada. É porque eles confiam em meu julgamento. Eles confiam que eu serei capaz de usar essa quantia de dinheiro apropriadamente para trazer honra à academia e não desperdiçá-la em algum cego." Edgar é um personagem totalmente diferente de Edgar, o aristocrata de Kist City. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 159 O paradeiro da arma divina a 100 mil de ouro. A comoção irrompeu na sala de conferências. Quanto era 100 mil de ouro? Mesmo a mesada mensal de Fang Xingjian era de apenas 50 ouros, e os gastos mensais da academia também eram de cerca de 10 mil ouros. 100 mil ouros eram quase um ano de gastos para a academia. Isso foi equivalente a aumentar o orçamento da Kist Academia em 2 vezes. Quantos recursos de cultivo a mais eles poderiam comprar? Quanto mais os salários e bônus dos instrutores poderiam ser aumentados? Quanto mais equipamentos de treinamento e quantas instalações mais eles poderiam atualizar? Isto era simplesmente uma tremenda soma de dinheiro. E diante disso, quantos deles poderiam ser indiferentes? Especialmente quando isso significava que eles estavam usando o capital dos plebeus para as instalações da academia, e não estavam pedindo recursos ao país. Isso era algo que o comissário de educação sempre defendia. Além disso, 100 mil ouros eram uma grande soma a ser incluída em suas realizações políticas. E com as 100 mil moedas de ouro chegando, era como se Edgar tivesse reinado sobre metade do orçamento da academia. Com isso, suas palavras ganharam mais peso. Neste momento, Edgar estava se sentindo extremamente complacente, como se tivesse recuperado toda a reputação que havia perdido anteriormente. Ele parecia estar em alto astral, como se tivesse renascido.
As expressões de todos os presentes mudaram, até de Jackson. Ele olhou para Edger com um rosto sombrio e disse lentamente, Associação Comercial de Yellowstone. Por que não ouvi falar dessa associação comercial antes? Edger sorriu e disse, esta é uma associação comercial recém-criada, criada por alguns aristocratas da capital imperial. Tive uma conversa agradável com eles. Eles acabaram de chegar a Kist e gostariam de fazer uma contribuição para o desenvolvimento de Kist. É claro que ninguém acreditou nessa bobagem. Na verdade, embora os que estavam por trás da Associação Comercial de Yellowstone fossem apenas alguns aristocratas da capital imperial, eles estavam todos deprimidos. A verdadeira fonte de seu capital era do clã Aroron de Grenjade, de onde Cynthia veio. Como Cynthia e seu marido Zakor morreram pelas mãos de Fang Xingjian, obviamente, o clã Aroron guardava rancor contra Fang Xingjian. Especialmente o chefe do clã, Frank, irmão mais novo de Cynthia. Ele havia sido praticamente criado por Cynthia, e sua existência não era apenas uma irmã para ele, mas também uma mãe. Ele considerava Cynthia como sua anciã mais respeitada. Se não fosse por isso, de forma alguma Cynthia teria crescido para ser uma personagem de tamanha arrogância. Ele matou minha irmã mais velha, minha parente mais próxima. Essa besta, esse idiota. Como ele pode ser tão frio? Como ele poderia ter feito algo tão terrível? O que vai acontecer com os filhos da minha irmã? Sua filha mais nova tem apenas 12 anos. Como vou dizer a ela que sua mãe foi morta por um plebeu, um gangster, uma fera? Fang Xingjian havia matado Cynthia. Para ele, era o equivalente a ter matado a mãe. Como ele poderia não estar com raiva? Como ele poderia não desejar vingança? No entanto, o problema de Trezia havia sido colocado diante dele, e a associação também o estava monitorando. Como chefe do clã, Frank não poderia ser tão imprudente e ignorante como Cynthia e Rebecca. Portanto, o método que ele escolheu foi um relacionado ao dinheiro. Para o primeiro passo, ele tirou os 100 mil ouros, vendeu parte de seus bens e conseguiu 2 clãs aristocráticos que estavam caídos e decidiram criar uma associação comercial. Ele então doou dinheiro para Kist Royal Academy. Claro, não havia como 100 mil de ouros serem oferecidos de uma só vez. Pelo contrário, todas as formas de patrocínios e investimentos foram parceladas. E através de cada uma dessas parcelas, ele planejava obter gradualmente os direitos de falar sobre assuntos relacionados à Kist Royal Academy. Ele queria ostracizar lentamente Fang Xingjian, transformá-la de um aluno talentoso em um aluno normal e, eventualmente, um aluno que estava ficando para trás de todos os outros. Ele até esperava que Fang Xingjian eventualmente se tornasse um instrutor assistente, ou fosse expulso da academia. Ele queria empurrar Fang Xingjian para um canto, lentamente ostracizando-o, e eventualmente matá-lo nas sombras, sem que ninguém soubesse de nada. Por exemplo, pode ser uma vala fedorenta no bairro dos plebeus, o beco de um pequeno restaurante ou um canto de uma pequena floresta. Claro que, ao longo de todo esse processo, ele teria que investir muito tempo e dinheiro. Mas se ele pudesse vingar sua irmã, ele não se importava com isso. Claro, ele não iria simplesmente dar-lhes o dinheiro. Em vista de uma voz mais forte na academia da prefeitura, é claro que ele poderia usar isso para obter alguns lucros. E desta vez, naturalmente, o investimento de 100 mil ouros veio com a condição de que Edger seria o único a dar as cartas. Edger olhou para o diretor e disse com confiança, enquanto eu for o único supervisionando as finanças da academia, eles estarão dispostos a doar essa quantia de dinheiro para nós, em parcelas. Diretor, espero que você possa, para a academia futuro, pare temporariamente de interferir nas finanças da academia e deixe-nos ser justos com os outros alunos. Edger estava muito confiante, não porque tivesse se juntado a Frank, nem porque tivesse 100 mil moedas de ouro em moedas de barganha. Nem por causa do fracasso de Fang Xingjian, nem por causa do erro de Jackson. Todos esses foram apenas contratempos superficiais. Seu verdadeiro trunfo era o próprio Jackson. Jackson, você é realmente um excelente diretor, alguém que desistiria de seu próprio futuro pelos alunos, sacrificaria seu próprio tempo de cultivo e até tiraria dinheiro do seu próprio bolso. Mas também é por isso que sua fraqueza é óbvia demais. Por causa desses 100 mil ouro, você definitivamente vai concordar com este acordo. É porque toda a academia é muito mais importante para você do que Fang Xingjian.
Jackson pensou sobre isso por muito tempo antes de suspirar lentamente e dizer: posso ter uma conversa com o presidente da Associação Comercial de Yellowstone? Edger sorriu. Claro. Aquele sujeito é apenas um fantoche. Por mais tocante que sua história seja, ele definitivamente não vai concordar com seu pedido. Diretor, depois da conferência, farei arranjos para que você se encontre com o presidente da Associação Comercial de Yellowstone. Há outra coisa que quero mencionar. O superior permanece e armas divinas forjadas pelo governador D20 para nossa academia já está a caminho daqui. Mas com relação a quem esta arma divina permanece deve ser designada. Jackson franziu a testa e disse: como você sabe sobre isso? Edger sorriu e não respondeu. Ele apenas disse: embora em nome este superior permaneça e armas divinas pertença a Fang Xingjian, todos nós sabemos da situação atual de Fang Xingjian. Não é adequado para ele possuir uma arma divina. Para uma pessoa cega, possuindo uma arma divina não representa apenas um perigo para si mesmo, mas também para as pessoas ao seu redor. Os materiais para esta arma divina remanescente superior vieram todos de Wang Lin e do senhor da cidade de Kiest. Jackson olhou para Edger e disse: não temos direitos sobre isso. Eu sei. Eu só quero dizer que dar esta arma divina para Fang Xingjian é um desperdício tanto para ele quanto para nós. Ele sorriu e continuou: portanto, espero pegar emprestada essa arma divina dele. Que tal pagar a ele 10 ouros por dia? O que você acha? Claro, pagaremos tudo depois que a seleção regional terminar. Antes disso, há muitas coisas que precisamos gastar, então espero que Fang Xingjian possa entender isso. Afinal, faltam apenas 4 meses para a seleção regional. Precisamos encontrar todos os meios para aumentar as proezas de batalha de nossos alunos. Se esta arma divina permanece superior for emprestada a Mihawk, pode aumentar suas chances de passar pela seleção regional. Esse preço não foi considerado caro, mas também não foi barato. Vendo que os outros instrutores não tinham objeções e concordavam com a cabeça, Jackson fechou os olhos. No entanto, ele não encontrou nenhuma razão para rejeitar essa proposta. Edger sorriu, pensado consigo mesmo. Esta quantia de dinheiro. HMPH. Você realmente acha que eu vou pagar? Vamos adiar por alguns meses até que a seleção regional termine. Comigo no controle. Quem ainda vai se lembrar do rapaz cego? Jackson, a reputação que você me fez perder no passado. Vou recuperá-la devagar, mas com certeza. Por outro lado, o senhor da cidade de Kiest também havia chegado à academia. Olhando para Lilia que estava ocupada correndo como uma empregada, a dor brilhou em seus olhos. Ele a puxou para um canto e perguntou friamente: por que você ainda está aqui? Eu quero cuidar da professora, disse Lilia teimosamente. O professor agora está cego. Não posso deixá-lo sozinho assim. Ele precisa que você cuide dele. O Lorde da cidade de Kiest falou exasperado. Faltam apenas 4 meses para a seleção da prefeitura. Veja o que você tem feito. Lilia baixou a cabeça e respondeu fracamente: decidi não participar da próxima seleção da prefeitura. O que você disse? O Lorde da cidade de Kiest olhou com olhos tão grandes quanto os de uma vaca e perguntou: você não vai participar da seleção da prefeitura? Só para este homem cego? Ele já está aleijado. Você entende isso? Você vai deixar ele te segurar para a vida. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.